dia, turma. Tudo bem com vocês? Muito bem, então estão empolgados para mais uma aula de Cálculo 2, aqui no nosso projeto Newton. Todo mundo já estudou para a prova, sexta-feira, né? Lembrando que o nosso cronograma, sexta-feira agora, você vai ter aula de monitoria e também nós vamos ter a nossa terceira prova. Então, espero que vocês já estejam estudando, se esforçando. O conteúdo da prova é tanto da semana passada quanto dessa semana. Então, você tem que se esforçar, rever as aulas, o que for preciso, você tem a mão ali para poder revisar, tá bom? Então, vamos continuar a parte da aula passada. Na aula passada, não sei se vocês lembram, mas a gente começou a falar sobre limites de funções vetoriais e também de derivada de funções vetoriais. É claro que, na prática, você percebeu que calcular limite e derivada de funções vetoriais não foge muito do que você já estudava no cálculo 1, já que a gente estudou alguns teoremas e proposições que mostravam que calcular limite ou calcular uma derivada de uma função vetorial é equivalente a você calcular o limite ou a derivada de cada função coordenada. Então, na hora que você aplica esse teorema, então o assunto ele se limita àquilo que você já estudou em cálculo 1. Mas dando continuidade, claro que essa comparação ela termina aí, na questão de você, na hora que você for calcular individualmente, você vai poder usar todas as ferramentas do cálculo 1. Mas em cálculo 2 não significa que não tem nada novo, né? Então a gente vai estudar hoje alguns vetores ali que vão nos ajudar quando você estiver estudando funções vetoriais. Então agora que a gente já falou de derivada, o primeiro vetor que eu queria falar com vocês, que eu creio que era o vetor que a gente já se esperava que a gente fosse falar aqui, é o vetor tangente. Então, ó, vou começar aqui no nosso slide. Esse aqui ainda é o slide da aula passada, onde nós estamos agora na última parte da aula passada, e faltou a gente falar sobre vetor tangente. Na verdade, eu comentei um pouquinho com vocês, assim, brevemente, mas eu queria revisar, né, o que eu já falei um pouquinho. Então, vamos lá. Então, olha só, lembrando que a gente está considerando aqui uma curva suave, né? O que é uma curva suave? É uma curva que é parametrizada por uma função. Essa função, a derivada dela é contínua e não nula. Eu só estou pedindo isso daqui, isso aqui é algo técnico, né? Eu só estou pedindo isso aqui para que você tenha uma curva onde, quando eu for calcular o vetor tangente, não tenha nenhum problema. É só isso. Mas uma curva suave você pode entender como uma curva que não seja descontínua, por exemplo, não tenha movimentações bruscas, como aquele bico, nada disso. É uma curva ok, uma curva assim, normal, na medida do possível, melhor dos mundos, vamos falar assim na matemática, né? Então, isso é uma curva suave. Então, por exemplo, está aqui, ó, digamos que aqui nessa linha tracejada você tem uma curva. Essa curva é suave. Essa curva ela pode ser parametrizada por uma função vetorial, que é uma função que a gente está chamando de αt. Da feita que eu fixar um ponto, por exemplo, vamos fixar um valor aqui para t. Quando eu fixar um valor para t, acaba que eu vou ter um vetor que vai parar num ponto da minha curva. Então, esse ponto P aqui é um ponto fixo. Eu vou deixar ele paradinho aí. Só que, além de eu considerar o valor t, eu também vou considerar o valor t mais h. Ou seja, eu vou considerar um acréscimo na minha função. Um acréscimo que eu estou chamando de h. Quando eu dou esse acréscimo, nesse caso aqui, eu não estou mais no mesmo ponto. Da feita que eu dei esse acréscimo, eu vou partir para outro ponto, que aqui agora eu estou chamando de ponto Q. Então, aqui eu tenho dois vetores. Eu tenho o vetor αt, que vai dar origem até esse ponto P da curva, e eu tenho o vetor αt mais h, que é mais o acréscimo, que é o vetor que sai da origem e chega no ponto Q da minha curva. Tendo esses dois vetores, eu posso fazer o vetor diferença, que é o vetor que sai do ponto P e chega no ponto Q. Como é que eu defino esse vetor? Simplesmente fazendo α de t mais h menos αt, que é o que vocês estão vendo bem aqui. Ah, professor, mas o senhor já falou disso quando estava falando de limite. Verdade, eu já estava falando disso. Mas agora eu quero olhar para a mesma figura e ter um outro foco. Porque vamos lá. Da feita que eu defino esse vetor diferença aqui, ó, que é o vetor que vai de P a Q, esse vetor, ele é um vetor que tem a mesma direção de uma reta. Então, por exemplo, eu poderia passar uma reta cortando esse vetor. Essa reta que vai cortar esse vetor é uma reta que eu posso chamar de reta secante a minha curva, que nem você chamava lá no cálculo 1. Você tinha uma função, você tinha um gráfico dela, você escolhia 2 pontos do seu gráfico. Depois você passava uma linha reta entre esses pontos. Essa linha reta você chamava de reta secante. Só que o que você fazia lá em cálculo 1 também? Agora você fazia com que esse acréscimo mais h, esse h, ele diminuísse cada vez mais. Claro que conforme o h vai diminuindo, esse ponto Q, ele vai se aproximando do ponto P. Eles vão se aproximando cada vez mais.
cada vez que ele vai se aproximando, você tem uma reta secante diferente. Até chegar o momento que esse ponto Q aqui, ele vai estar tão próximo quanto eu queira do meu ponto P. Só que nesse caso você vai perguntar, professor, mas quando o ponto Q estiver tão próximo quanto eu queira do ponto P, esse vetorzinho aqui ele não vai sumir, porque ele vai se aproximar de zero, que nem a gente estudou em limite. Você está certo. Mas para ele não sumir, já que eu quero definir a minha reta, para ele não sumir, eu vou pegar esse vetor aqui e dividir por uma constante. Eu posso fazer isso porque eu posso pegar um vetor e multiplicar por um escalar, multiplicar ou dividir. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse vetor e dividir por h, já que o h que está diminuindo, é o meu acréscimo. Quando eu faço isso, se o limite existir, então no final eu vou ter um vetor, que nesse caso que eu estou chamando de vetor, esse vetorzinho azul. Só que se você parar para pensar, olha o que eu fiz. Eu peguei esse daqui, alfa de t mais h menos alfa t, dividi por h e calculei o limite para h tendendo a zero. Isso nada mais é do que a função de derivada. Então, esse vetor azul aqui que eu achei é a derivada da minha parametrização alfa t. Quer dizer que a derivada da minha parametrização alfa t, ela vai me dar um vetor. E esse vetor é justamente o vetor que me dá a reta tangente à curva. Porque esse vetor aqui, ó, se eu fizer a reta, que é a reta suporte dele, essa reta vai ser justamente o que a gente vai chamar de reta tangente. Então, esse vetor azul aqui eu vou chamar de vetor tangente. Ou seja, quando você deriva a sua função vetorial, o que você acha é uma função, alfa' de t, e essa função vetorial vai lhe dar o vetor tangente à curva. Tudo bem? Deu para entender essa parte? Tá, então vamos lá. Então, agora que você já sabe disso, pega uma curva qualquer, pode ser essa ainda aqui, ó, tracejada, e fixa um ponto dela. Pode ser o ponto t igual a 0, t igual a 1, t igual a 2, fixa um ponto. Então, vamos dizer que esse ponto t fixo aqui, ele te dá esse ponto. Agora, pega a mesma função e deriva ela. Então, você vai ter uma função alfa t e você vai ter a derivada dela, alfa' de t. Agora, escolhe um parâmetro para t igual a 0, por exemplo, e joga tanto na função alfa t quanto na função alfa' de t. Com isso, você vai obter duas informações. Quando você jogar esse parâmetro na sua função, sabe o que você vai achar? Um vetor que sai da origem e chega nesse ponto da curva. Então, em outras palavras, você está achando um ponto da sua curva. E quando você pega esse mesmo parâmetro e joga na função derivada, o que você está achando é o vetor tangente a essa curva nesse ponto que você escolheu. Então, para o mesmo valor de t, você pode jogar ele na função vetorial e na derivada da função vetorial. Só que você está obtendo, em cada um dos casos, uma informação diferente. No primeiro caso, você obtém um ponto da curva, e no segundo caso, você obtém o vetor tangente à curva naquele ponto. Sabendo disso, vamos resolver exercícios, começando com esse daqui. Olha a pergunta, determine, olha o comando da questão, determine o vetor tangente e a reta tangente a essa curva. Então, você tem uma curva parametrizada por essa função aqui. Aí ele vai me dar um valor fixo para t. Então, ele vai dizer, ó, no ponto, com o valor do parâmetro t igual a π sobre 3. Então, a priori, você pode ler esse comando, você pode falar, não entendi direito o que ele tem que fazer. Ou talvez você ache que é muito difícil fazer o que ele está pedindo, mas, na verdade, é bem simples. Então, eu vou fazer com calma aqui e a gente vai perceber que essa questão ela é até rápida de se fazer, quando você já tem o conhecimento de vetor tangente. Então, eu vou só colocar as informações que ela dá aqui para a gente. Ó. Então, a nossa função alfa t é uma função que é 1 mais 2 cosseno t e 3 mais seno t. E aí, o parâmetro t, que ele está pedindo para eu achar o vetor tangente e a equação da reta tangente, é π sobre 3. Tudo bem? Só essas duas informações que ele me dá. E ele pede para eu calcular duas coisas, o vetor tangente e a equação da reta tangente. Tudo bem. Nesse caso, o que você faria? Né? Questão de prova. Você fala, e agora? O que eu faço? Primeiro que você não vai se desesperar, você vai ficar tranquilo, porque você já sabe o assunto. Aí você vai pensar, olha, a primeira coisa que eu vou fazer, já que ele está pedindo o vetor tangente,
Para eu obter o vetor tangente de uma curva parametrizada, basta eu derivar a curva. Aí a pergunta é, eu sei derivar a curva? Sei. Como é que eu derivo uma curva? Nesse caso, ó, é uma curva bidimensional, porque ela tem duas coordenadas. Então, como é que eu derivo? Basta eu derivar em cada coordenada. Só isso. Então, é isso que eu vou fazer agora. Então, eu vou escrever aqui, ó, alfa linha de t. Ou seja, eu quero calcular a derivada dessa função alφt. Então, eu vou ter que derivar primeiro essa função aqui, ó. Qual é a derivada de 1? É 0. Aqui, qual é a derivada do cosseno? Menos 100. Então, vai ficar menos 2 vezes o seno de t. Aí, aqui, derivada do 3 é 0. Derivada do seno? Cosseno. Muito bem. Então, aqui, ó, cosseno de t. Então, derivei a minha função alφt, obtive a função derivada. Só que não é em qualquer ponto que ele está pedindo. Ele está pedindo um ponto específico. Qual é o ponto? É quando t igual a π sobre 3. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir esse valor π sobre 3 nas duas funções. Só que cada uma delas vai me dar uma informação diferente. Então, vou substituir aqui embaixo. Então, ó, venho aqui. Vou substituir primeiro aqui na minha função alfa, que era a função inicial. Então, ó, no lugar do t, eu vou colocar π sobre 3. Então, aqui vai ficar... Bom, primeiro, π sobre 3 é qual ângulo? O ângulo π sobre 3 é o π sobre 3, mas em graus, que vocês já estão mais acostumados, qual é? 60 graus. Muito bem, então qual é o cosseno de 60? É 1 sobre 2, é meio. O cosseno de 60 é meio. Então, vai ficar meio vezes 2. Meio vezes 2 é 1, né? Então, vai ficar 1 mais 1, 2. Só fiz substituir. Então, aqui na primeira coordenada, deu 2. Agora, na segunda coordenada, quanto é o seno de π sobre 3? Quanto é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar 3 mais raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou escrever aqui 3 mais raiz de 3 sobre 2. Agora, eu vou substituir esse mesmo valor, só que na função derivada. Então, vou substituir alfa' de π sobre 3. Então, aqui vai ficar seno de π sobre 3, vocês já me disseram que a raiz de 3 sobre 2. Vezes 2, vai ficar só raiz de 3. Com esse negativo, vai ficar menos raiz de 3. E aqui, cosseno de π sobre 3, vocês já me disseram que é meio. Então, 1 sobre 2. Pronto. Obtive duas informações. O que cada um desses vetores está me falando? Olha só. O primeiro vetor, ele me diz que no parâmetro t igual a π sobre 3, você tem um vetor que sai da origem e chega nesse ponto. Só que esse vetor aqui é o vetor que desenha a minha curva. Então, vocês concordam comigo que esse ponto aqui, ele pertence à minha curva? Sim ou não? Sim. Então, é nesse ponto da curva que eu quero achar a equação da reta tangente. É nesse ponto. Agora, para esse mesmo ponto, ó, aqui embaixo, eu derivei a função e joguei no ponto. A derivada, ela me deu outro vetor. Só que esse vetor aqui é o vetor que sai da origem e chega na curva? Não, nesse caso é o vetor tangente. A curva para esse valor aqui de t. Tudo bem, gente? Então, basicamente, assim, na prática, quando você substitui t na função, ela me dá um ponto da minha curva. E quando você substitui na derivada, ela me dá o vetor tangente naquele ponto. Tudo bem? Tá, então, quem é o vetor tangente? É isso aqui. Então, isso aqui já é uma resposta. Isso aqui, ó, este daqui, ele já é o vetor tangente, tá? Então, isso aqui já é uma coisa que ele me pediu na questão. O vetor tangente é simplesmente a derivada da função aplicada no ponto. Acabou. Só que ele também está pedindo a equação da reta tangente. Aí você vai falar, como é que eu vou descobrir a equação da reta tangente? Aí eu te pergunto, gente, para você descobrir a equação de uma reta, você só precisa de duas coisas que a gente estudou aqui. Primeira, um ponto da curva e segunda, um vetor diretor. Eu te pergunto, eu já tenho um ponto dessa curva? Sim. Qual é o ponto? Esse de cima ou esse de baixo? Quem é o ponto da curva? O de cima ou o de baixo? O de cima é o ponto da curva. Tá? O de cima é o ponto da curva. Segunda pergunta. Então, eu já tenho o ponto da curva. Isso aqui, ó, poderia considerar como se fosse um ponto. Segunda pergunta. Eu já tenho um vetor diretor dessa equação, ou dessa reta? Sim ou não?
Sim. Quem é o vetor diretor? É o vetor tangente. O vetor tangente, ele vai ter a mesma direção da equação da reta tangente, o que faz todo sentido, certo? Não é só pela definição. Então, quem é o vetor tangente? É justamente aquele vetorzinho azul, onde por ele está passando a reta tangente. Então, se você reparar, para essa reta tangente, eu já tenho o ponto e um vetor. O ponto e o vetor diretor. O que eu faço agora? Eu jogo na fórmula da equação da reta tangente. Na verdade, eu jogo na fórmula da equação da reta. Só que nesse caso, utilizando essas duas informações. Então, ó, resposta. Como é que vai ficar? Vou escrever aqui, ó, equação da reta. Aí você vai dizer para mim, professor, mas qual é a equação o senhor quer? O senhor quer as paramétricas? O senhor quer as simétricas? O senhor quer a equação vetorial? Boa pergunta. Como ele não disse nada, eu posso escolher, já que ambas essas equações elas falam da mesma coisa. Então, no caso, eu vou escrever aqui as equações paramétricas da equação da reta. Essa aqui é a equação da reta tangente. Então, olha só, como é que eu faço a equação de uma reta? Como essa minha curva ela é bidimensional, então as equações paramétricas vão se resumir em duas equações só. X igual a alguma coisa, y igual a alguma coisa. Só isso. Então, vai ficar assim. X igual, y igual. Aí, lembra como é a configuração desse tipo de equação? Ficava mais ou menos assim, ó, x igual a x0 mais a vezes t, e aqui y0 mais b vezes t. T era o meu parâmetro, t era t. Quem era x0 e y0? Eram as coordenadas do ponto. Quem eram a e b? As coordenadas do vetor diretor. Estão lembrados disso? Tá, então agora eu só vou aplicar. Quem é o ponto mesmo da minha curva? É esse ponto aqui, ó. Então, quem é o x0? É 2. Quem é o y0? É tudo isso aqui. 3 mais raiz de 3 sobre 2. Então, no lugar do x0, eu vou colocar 2. No lugar do y0, eu vou colocar isso daqui. Agora, quem é o a, quem é o b? São as coordenadas do meu vetor tangente. Então, no lugar do a, eu vou colocar menos raiz de 3. No lugar do b, eu vou colocar 1 sobre 2. E acabou. Essa já é a equação da reta tangente. Então, vai ficar assim. Resposta final. Vai ficar x igual, o meu x0 é 2, vai ficar 2, mais a vezes t. Quem é o a? É menos raiz de 3. Então, vai ficar menos raiz de 3 vezes t. Só isso. Y igual, y0. Quem é y0? É tudo isso daqui, ó. 3 mais raiz de 3 sobre 2. Vou colocar 3 mais raiz de 3 sobre 2. Mais b vezes t. Mas quem é o b? Aqui é meio. Então, vai ficar mais 1 sobre 2t. Essa é a minha resposta. Essa é a equação da reta tangente. Ah, pessoal, posso fazer as equações simétricas? Pode. Posso fazer equação vetorial? Pode. Fique à vontade. Mas a nossa questão ela termina aqui. Agora, o que é interessante também é que você mesmo poderia desenhar essa curva. Né? Como é que você faria isso? Oh, eu te dei a função. Está aqui a função. A partir dessa função, você consegue chegar nas equações paramétricas, a partir dela você consegue achar a equação cartesiana. E aí você consegue perceber que tipo de curva é isso daí. Depois que você acha o gráfico dessa função aqui, você também consegue perceber mais ou menos, né, fazer um esboço de como é a equação da reta. A gente não vai fazer isso agora, mas eu queria pelo menos mostrar no GeoGebra para vocês. Pelo menos quando você estiver fazendo na sua casa, e você quiser confirmar, você pode só jogar no GeoGebra, você vai ter uma noção melhor do que está acontecendo aqui. Então, olha só, o que eu vou fazer aqui no GeoGebra? Só abrir aqui o GeoGebra primeiro, mas eu queria que vocês só focassem lá no primeiro quadro, porque eu quero que vocês saibam quais informações eu vou usar aqui no GeoGebra. Tá? Então, que tipo de informação eu vou usar no GeoGebra? Eu vou colocar a função, que é essa 1 mais 2 cosseno, 3 mais seno. Tá? É isso que eu vou fazer. E depois eu vou colocar a equação da reta tangente, porque nesse meu desenho aí, ó, a gente tem a função vetorial, αt, ela vai me dar uma curva plana, e eu tenho a equação da reta tangente. Eu vou colocar esses dois valores aqui no GeoGebra. Então, vamos ver como é que vai ficar. Então, eu vou colocar aqui no GeoGebra, a primeira vai ser 1 mais 2 cosseno, 3 mais seno. Então, venho e coloco
1 mais 2 cosseno, 3 mais seno. 3 mais seno. Pronto, vamos para o GeoGebra agora aqui. Ó, quando eu coloquei exatamente a minha equação, αt, que era 1 mais 2 cosseno, 3 mais seno, olha que ele me deu. O que é isso aqui, gente? É uma elipse. Então, ó, ele me deu uma elipse. Então, se na sua prova fosse assim, desenhe o gráfico da sua função, no final você ia achar uma elipse, você ia achar isso daqui. Tá, só que ele me deu também, eu achei a partir daqui a equação da reta. Né? Qual foi a reta? Qual foi a equação da reta que eu achei? Aí vamos voltar lá para o quadro. A equação da reta que eu achei está no finalzinho do quadro, foi a nossa última resposta, que é aquelas funções paramétricas. X igual a 2 menos raiz de 3t, y igual a 3 mais raiz de 3 sobre 2 mais meio t. Então, é isso que eu vou colocar aqui. Então, eu vou abrir aqui, ó. Na primeira coordenada, vai ficar 2 menos raiz de 3t, aí vírgula. Na segunda coordenada, eu vou colocar 3 mais raiz de 3 sobre 2, aí só está faltando mais meio t, mais meio t. Está aqui. Olha só, bem aqui. Aí eu poderia colocar justamente o ponto que a gente achou, que é aquele primeiro ponto, quando eu coloquei lá, deixa eu só ver aqui qual é o ponto. O ponto é 2 e 3 mais raiz de 3 sobre 2. Então, vou jogar aqui. 2 em x, 3 mais raiz de 3 sobre 2. Está aqui, ó. Então, você tinha aqui, deixa eu mudar a cor, colocar em vermelho. Pronto. Então, olha só, você tinha uma curva, essa curva te dava uma elipse, eu fixei um ponto, que é esse ponto aqui, ó, esse ponto A que vocês estão vendo, e nesse ponto eu calculei a equação da reta tangente. Então, vocês percebam ó, que foi essa equação aqui, essa reta vermelha, que está tangenciando essa elipse nesse ponto. Então, até visualmente falando, tudo certo com nossos cálculos, né? Porque seria estranho se na hora que eu fosse colocar a equação da reta tangente, aparecesse algo assim, ó. Ó. Então, na hora que você fosse jogar a resposta, a sua reta tangente desse isso daqui, você acertou? Não, porque a sua reta é a reta tangente, então ela tem que tangenciar a sua curva nesse ponto. Então, nesse caso, você estaria errando. Aí você tinha que rever seus cálculos para ver onde é que foi o seu erro. Deixa eu voltar aqui para o resultado correto. Pronto, então está aqui. Então, está certa a nossa questão. Vamos voltar para o nosso slide. Aqui um desenho também da nossa curva, que a gente acabou de ver. Ó. Nós temos a elipse, equação da reta tangente. Esse vetor azul aqui foi o vetor tangente que a gente encontrou na hora que derivou e jogou lá no ponto t igual a π sobre 3. Esse daqui, esse exercício vocês vão fazer na casa de vocês, tá? Então, é para casa. Mas ele é bem simples, mas ele é mais fácil do que esse que a gente fez agora, se você parar para pensar. Porque ele pede, determine o vetor tangente e a reta tangente, só que essa curva aqui, olha qual é a curva? T quadrado 2t. Tranquilo. A única diferença nesse segundo exercício é que quando eu digo qual é o ponto, eu digo que é o ponto 1 e 2. Aí, nesse caso, você vai me perguntar, professor, mas qual é o valor do t, do parâmetro t? O t tem que ser 1 ou tem que ser 2? Porque o senhor me deu dois valores aqui. Aí, na verdade, sabe como é que você vai descobrir? Você tem que achar um valor para t, de modo que essa função aqui, ó, quando você joga o valor de t aqui, ela chegue nesse ponto 1 e 2. Em outras palavras, pensa aí na sua mente agora, qual tem que ser o valor de t para que esse vetor seja o vetor 1 e 2? Qual tem que ser o valor de t? 1. Porque quando t igual a 1, aí vai ficar 1 ao quadrado, 2 vezes 1, vai dar 1 e 2. Então, na verdade, ele quer que você calcule o vetor tangente e a reta tangente à curva quando o nosso parâmetro t é igual a 1. É isso que ele quer. Nesse caso, coincidiu, né, do t ser igual a 1 e aqui no ponto P ter o valor 1 também, mas nem sempre isso vai acontecer. Pode ser que o valor t não tenha nada a ver com esses valores que estão aqui no ponto P, tá? Depende da questão. Mas é assim que você vai fazer. Então, você pode fazer na sua casa. A figura vai ficar assim, ó. Então, a nossa curva, na verdade, ela é uma parábola, só que com cavidade voltada para o eixo x. Você consegue perceber isso quando você for fazer o gráfico da sua função.
O nosso ponto P, esse ponto aqui, ó, 1 e 2, perceba que ele é um ponto que faz parte da curva, e a gente acharia a equação dessa reta tangente aqui. E o vetor que nós acharíamos seria esse vetor azul que está aparecendo. Até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida? Tá, então eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Gente, vocês já perceberam que quando você pega uma função vetorial e deriva, o que você está achando é a função que te dá o vetor tangente para cada ponto da sua curva. Sim ou não? Sim. A partir do vetor tangente, você consegue calcular a equação da reta tangente. Até aqui também, tudo certo. Só que, na hora que você vai calcular a equação da reta tangente, o que você precisava? De um ponto da curva, que isso, o problema mesmo já me dá. Ele fala, olha, calcule a equação da reta tangente para esse ponto aqui. Então, a gente corre atrás da segunda informação, que é o vetor diretor. Esse vetor diretor é justamente a derivada da minha função. Agora, só que a pergunta que eu faço para você é a seguinte, existe só esse vetor diretor da reta tangente? O que vocês acham? Existe só um vetor diretor da reta tangente? Sim ou não? Quando eu derivo uma função e calculo para um parâmetro t, eu acho um vetor. Esse vetor é o único vetor que é diretor à equação da reta tangente? Não. Por que não? Porque nós aprendemos que se você tem um vetor diretor da reta tangente e você pega esse vetor e multiplica por um escalar, ou divide por um escalar, você muda a direção do seu vetor? Não, você não muda. Então, na verdade, ó, se eu pegasse esse vetor diretor aqui, se eu pegasse esse vetor diretor, multiplicasse por 2, por exemplo, ele ainda ia ser um vetor diretor da minha curva. Então, o que eu quero dizer com isso? É que você pode multiplicar o seu vetor aqui, multiplicar por 2, por 3, por meio, que você ainda vai ter um vetor diretor à sua reta tangente. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes, ou melhor, em muitos casos, é interessante que o meu vetor diretor ele fosse unitário, porque isso facilita os nossos cálculos em muitas ocasiões. Nesse caso aqui, gente, esse vetor aqui, ele é unitário? Esse vetor tangente que eu achei? O que vocês acham? Será que ele é unitário? Como é que a gente ia saber? Calculando a norma, né? Na hora que você calcula a norma, aqui vai dar 3 mais 1/4. Vai dar 3,25. Raiz quadrada de 3,25. Isso vai dar igual a 1? Não. Então, esse vetor que eu achei, ele é unitário? Não é. Só que, como eu falei, muitas vezes seria interessante que eu achasse um vetor que fosse unitário, um vetor tangente unitário. A partir daqui, eu conseguiria achar esse vetor tangente, só que agora unitário? Sim. Como é que eu faria isso? Pelo versor, justamente pelo versor. E como é que eu calculo o versor? Eu calculo a norma do meu vetor e depois eu pego esse vetor e divido pela norma. Sim ou não? Então, isso nós aprendemos já, acho que, sei lá, faz 2 semanas que a gente aprendeu o que é um versor. Então, se eu quero achar o vetor tangente unitário, o que eu faço? Eu pego o meu vetor, que seria a derivada, porque ele que é o vetor tangente, e divido pela norma desse vetor. Com isso, eu estou também achando um vetor tangente, só que agora um vetor tangente unitário. Aí esse vetor tangente unitário, já que ele é especial para a gente, eu vou dar uma outra nomenclatura para ele, eu vou chamar de vetor T, T de tangente. Então, eu vou definir ele agora, mas é o que eu já comentei aqui com vocês. Então, olha só, toda vez que você vê essa letrinha T, esse vetor T, quem é o vetor T? É o versor do vetor tangente. Mas quem é o vetor tangente? Não é a derivada da minha função vetorial, alfa'? Pois é, então quando você pega esse alfa' e divide pela norma de alfa', o que você está achando é o vetor tangente unitário. Então, esse vetor tangente unitário eu vou chamar de T. Em outras literaturas, você também pode encontrar vetor tangente principal. Se você ouvir vetor tangente principal, é o vetor tangente unitário. Tá? Então, é esse versor aqui que vocês estão vendo agora. Então, isso é só uma definição. Então, vamos calcular, vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Determine o vetor tangente unitário a essa curva. Então, ele quer o vetor tangente unitário. Vamos fazer. Ele nem me dá um ponto, né? Então, tem que calcular considerando essa curva com esse parâmetro t variando.
Então, αt igual a cosseno, seno e t. Pronto, é só isso que informação que ele me dá. Ele está pedindo vetor tangente unitário. Vetor tangente unitário. Se ele só pedisse vetor tangente, nada mais, só o vetor tangente, o que você tinha que fazer? Pegar essa função e derivar. E acabou. Então, quem é o vetor tangente? Seria o alfa linha de t. Quem é a alfa linha de t? Só derivar. Derivado do cosseno, vocês já me falaram antes, é menos seno. Derivada do seno é cosseno. Derivada do t é 1. Então, ó, isso daqui, gente, isso daqui é o vetor tangente. Vetor tangente. E, claro, existem infinitos vetores tangentes, né? Só que ele não quer qualquer vetor tangente, ele quer o vetor tangente unitário. Como é que eu acho o vetor tangente unitário? Bom, agora que eu já calculei a derivada, eu vou calcular a norma da derivada. Esse que é o objetivo agora. Então, eu venho, isso aqui é outra informação, isso aqui é uma informação, isso aqui vai ser outra. Eu vou calcular a norma desse novo vetor aqui, que é o vetor derivado, a norma dele. Como é que calcula a norma? Raiz quadrada de cada coordenada ao quadrado. Então, aqui, ó, menos seno ao quadrado. Aí eu já vou colocar a resposta aqui, né? Menos seno ao quadrado é seno ao quadrado. Professor, mas e o negativo? Quando elevar ao quadrado vai ficar positivo. Aí, mais, esse daqui é o quadrado, ou seja, cosseno ao quadrado, mais 1 ao quadrado, que é 1. Gente, mas você já sabe, né? Quem é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado? É 1. 1 mais 1 fica 2. Então, essa norma vale raiz de 2. Interessante, né? A norma ela deu um valor constante. Isso pode acontecer? Pode. Ou seja, professor, então, não importa o valor de t, essa norma aqui sempre vai dar uma constante, raiz de 2? Sim. Nesse caso, sim. Tá, só que o que eu queria mesmo? Eu queria o vetor tangente unitário. Como é que eu faço para achar o vetor tangente unitário? Eu pego esse vetor tangente e divido pela norma. Porque, na verdade, o que eu estou fazendo é achando o versor desse vetor, algo que a gente já tinha visto anteriormente. Então, ó, resposta final. O meu vetor tangente unitário, que está chamando só de vetor t, t de tangente, vai ser o vetor alfa' de t dividido pela norma desse vetor, alfa' de t. Quem é a norma? É raiz de 2. Quem é esse vetor aqui? É esse vetor. Então, eu vou pegar em cada coordenada, eu vou dividir por esse valor, raiz de 2. Então, como é que vai ficar esse novo vetor? Vai ficar menos seno de t dividido pela raiz de 2. Na segunda coordenada vai ficar cosseno de t dividido pela raiz de 2. E, por último, vai ficar 1 sobre raiz de 2. Então, isso que eu achei foi outro vetor tangente, só que agora, esse aqui a gente está chamando de vetor tangente unitário. Pronto. Então, essa é a resposta que ele queria. Então, calcule o vetor tangente unitário. É esse vetor aqui. E acabou. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Tá de boa, né? O assunto tá de boa. Tá bom. A prova também tá de boa. Né? Basta você revisar o que a gente já viu aqui em sala. Ok. Agora, a gente vai partir para o próximo da aula de hoje. E eu queria começar a aula de hoje falando de um outro tipo de vetor, que é o que a gente vai chamar de vetor normal. Porque, olha só, deixa eu só fazer aqui um rabisco aqui, um esboço. Ó, então, por exemplo, você já sabe que você tem uma curva, pensa que você tem uma curva assim, mais ou menos. Então, você já sabe que quando você escolhe um ponto da sua curva, vamos colocar esse pontinho bem aqui, você consegue determinar para esse ponto quem é o vetor tangente. Então, o vetor tangente seria mais ou menos uma coisa assim, ó. Então, esse daqui é o nosso vetor tangente. Vou até chamar aqui, vamos dizer que é o vetor tangente unitário. Vou chamar aqui de t. Tá?
Só que existe um outro vetor que é importante a gente achar também, porque esse vetor tangente, ele está sempre tangenciando a minha curva. Mas existe um outro vetor, que é um vetor que é sempre normal à minha curva. Seria um vetor, que nesse caso aqui, poderia ser o vetor que estivesse apontando para cá. Esse vetor aqui eu posso chamar de vetor normal. Então, em muitos casos, é importante que você conheça também o vetor normal à sua curva. Então, enquanto o vetor t ele vai estar sempre tangenciando a sua curva, o vetor n ele vai ser sempre normal à sua curva. Existem vários casos na matemática, na física, na engenharia, de problemas onde é importante você entender esse vetor normal. Por exemplo, você pode ter um problema ali de valor de contorno, onde eu posso dizer para você que na fronteira, a variação lá da sua função, a variação na direção do vetor normal é nula. Isso é coisa que vocês vão ver ainda, né, ao longo do curso. Mas só quero adiantar para vocês que conhecer tanto o vetor tangente quanto o vetor normal é de importância para a gente, principalmente entender, né? Então, esse vetor normal seria justamente o vetor que seria normal à curva, e é claro que esse vetor normal, ele vai ser sempre perpendicular ao vetor tangente. Então, se eu quero achar o vetor normal, basta eu achar um vetor que seja ortonormal, né, ao nosso vetor t, ou seja, que forme um ângulo de 90 graus com o nosso vetor t. Basta eu fazer isso. Tudo bem? Então, esse vai ser nosso objetivo a partir de agora. Agora, como é que eu acho esse vetor normal? Essa é a pergunta. Se eu já tenho o vetor tangente, a partir dele, como é que eu acho um outro vetor que seja perpendicular a ele? Para isso, para eu responder essa pergunta, eu vou ter que fazer uma proposição aqui. Uma demonstração, mas ela é bem pequena, essa demonstração, na verdade. Só que ela é interessante. Então, vou fazer questão de fazer aqui para vocês. Então, olha só qual é a proposição. Olha só qual é a minha proposição. Digamos que você tem uma curva, essa curva ela parametriza uma curva é suave, tudo aquilo bonitinho lá que você já supôs aqui. Então, vamos dizer que você tem uma função vetorial onde a norma dela, a norma da sua função, e aqui eu não estou falando de derivadas, de qualquer função mesmo, você tem uma função vetorial e a norma dela é constante. Ou seja, não importa o valor do t, ela sempre vai te dar um valor constante. Isso não é anormal. Agora a gente viu uma função que eu calculei a norma e deu raiz de 2. Então, não importa o valor do t, a norma ia ser sempre constante. Só que o que essa proposição diz? Que se você tem uma função vetorial cuja norma é sempre uma constante, então, olha só que interessante. Isso aqui é interessante. Então, αt é perpendicular com a alfa' de t. Isso eu não achei nada interessante, isso aí que o senhor colocou. Calma, eu posso explicar. Olha o que eu estou dizendo para você. Que se eu tenho uma função vetorial cuja norma é sempre constante, ou seja, o tamanho do vetor não muda, mesmo que o t fique variando, e eu quero achar um vetor que seja perpendicular a esse daqui, basta eu derivar. Por exemplo, eu já tenho essa função vetorial, e o que eu quero agora é achar uma outra função vetorial que me dá um vetor perpendicular. Se isso aqui acontece, e eu quero achar esse outro vetor, basta eu derivar. Só isso. Por que eu estou falando disso? Porque a gente não queria achar o vetor normal aqui, ó, nesse caso aqui. Eu tenho um gráfico assim, e eu queria achar um vetor normal. Aqui eu já tinha o vetor tangente. Esse vetor tangente aqui, que é o vetor tangente principal, a norma dele é constante? Desse vetor t aqui, como a gente definiu, a norma do vetor t é sempre uma constante? O que vocês acham? A resposta é sim. Quanto é a norma do vetor t? O vetor t não é o vetor tangente unitário? Então, quanto é a norma dele? A norma dele é sempre 1. A norma dele é sempre 1. Então, se a norma dele é sempre 1, é porque ele é uma constante. Então, se eu derivar esse vetor tangente, eu consigo achar um vetor que seja perpendicular a ele. Ou seja, eu consigo achar o meu vetor normal. Deu para entender, gente? Bem, tá. Professor, mas o senhor não demonstrou ainda isso daqui. Verdade, não demonstrei. Então, vamos demonstrar aqui rapidamente. A demonstração é bem simples, na verdade. Você consegue até demonstrar na sua prova. Tá, como é que eu vou demonstrar isso daqui? Lembrando, eu estou partindo daqui
eu quero chegar nessa conclusão aqui. Ah, isso aqui, ó. Isso aqui são funções vetoriais. Você já sabe de aulas anteriores que quando você faz o produto interno de uma função, de um vetor com ele mesmo, quando você faz o produto interno de um vetor com ele mesmo, isso aqui é igual ao quê, gente? É igual a norma desse vetor ao quadrado. Vocês lembram disso? Pois é, então o produto interno de um vetor com ele mesmo é igual a norma desse vetor aqui ao quadrado. Só que nesse caso especificamente, essa norma aqui ela é igual a uma constante. Estou chamando de constante K. Então, nesse caso, vai ficar isso aqui igual a essa norma ao quadrado, só que essa norma ao quadrado é igual a K, no caso, K ao quadrado. Então, eu obtive essa equação aqui, ó. Isso é igual a isso. Eu vou reescrever isso aqui embaixo. Vou só reescrever, ó. Alφt, produto interno com alφt é igual a constante K ao quadrado. Como eu já escrevi aqui, vou tirar daqui. Eu tenho essa equação. O que eu faço agora? Eu vou derivar os dois lados em relação a t. Então, eu venho aqui, derivo o lado esquerdo em relação a t e derivo o lado direito em relação a t. Vamos resolver logo o lado direito, né? Você tem k ao quadrado derivando ele em relação a t. Isso aqui dá quanto? Dá zero. Por quê? Porque isso aqui é uma constante. Então, lado direito dá zero. E aqui, a gente já estudou isso daqui. Não sei se vocês lembram. Ó, você tem o produto interno de dois vetores. Você está derivando. Aí você pode aplicar a regra do produto. Ou seja, vai ficar a derivada desse produto interno com esse, mais esse produto interno com a derivada desse. Então, aplicando essa regra, vai ficar alfa linha de t, produto interno com alφt, mais alφt, produto interno com alfa linha de t. Do lado de esquerdo, do lado direito deu zero. Só que aqui no produto interno eu tenho a propriedade comutativa. Então, esse produto interno é o mesmo desse. Então, vai ficar isso mais isso, vai ficar 2 disso. Vou continuar aqui. Então, vai ficar 2 vezes alφt, produto interno com alfa linha de t, igual a zero. Isso aqui é uma constante, né? Posso dividir os lados por 2. Isso aqui vai zerar quando passar para cá. Então, no final, eu vou concluir que alφt, produto interno com alfa linha de t, é igual a zero. Se o produto interno de dois vetores é igual a zero, significa, se somente se, que eles são perpendiculares. Então, concluindo, alφt é perpendicular a alfa linha de t. Pronto, concluí minha demonstração. Lembrando, se você tem um vetor, uma função vetorial, cuja norma dela é sempre constante, você deriva ela e isso vai te dar sempre um vetor perpendicular. Então, acabei de provar aqui a nossa proposição. Então, vamos aqui para o slide, até para a gente fazer alguns exercícios. Então, ó, na aula de hoje, a gente vai falar sobre vetor normal, que é o que a gente já começou a falar, mas também vamos falar de integral de funções vetoriais. E depois a gente ainda vai falar de comprimento de arco. Então, se tudo der certo, a gente consegue terminar essa parte de funções vetoriais ainda hoje. E na próxima aula, a gente já começa a falar de outros tipos de função. Então, começando aqui essa parte com vetor normal, eu acabei de resolver essa proposição aqui para vocês. Então, se você tem uma função diferenciável, se a norma dessa função é sempre uma constante, para todo t, então, essa função é perpendicular à derivada dessa função. E com isso, então, eu consigo definir o meu vetor normal. Então, quem é o meu vetor normal? É simplesmente a derivada do meu vetor tangente unitário. Já que o meu vetor tangente unitário tem sempre norma igual a 1, então, se eu derivo esse vetor, eu acho um vetor que é sempre perpendicular a ele. Então, esse vetor é normal à minha curva. Agora, se eu defino um vetor normal, eu também posso definir o vetor normal principal. Quem é o vetor normal principal? É um vetor normal unitário. Como é que eu acho o vetor normal principal? Basta eu pegar a derivada do meu vetor tangente principal e dividir pela norma
dessa derivada. Né? Ou seja, n, esse vetor n, é o versor do meu vetor t'. Ah, pessoal, está muito confuso isso daí, calma. Mas perceba que são só definições, então não se perca nas definições. A gente vai resolver agora um exercício sobre isso daqui. Então, ó, determine o vetor normal principal a essa curva. Então, vamos fazer com calma esse exercício. Eu vou apagar a proposição, a demonstração dela, porque eu quero usar esse quadro, mas não tem problema, porque o que importa mais era a explicação e você entender isso daqui. Olha só, esse vetor é cosseno, seno e t. Cosseno, seno e t. Ó, e por coincidência, né? Na verdade, não é mera coincidência, cosseno, seno, t é o mesmo vetor de antes, do exercício anterior. Então, o vetor não mudou, é o vetor alfa t, cosseno, seno e t. Aí, o que ele está pedindo para eu calcular é o vetor normal principal. Vetor normal. Só que para você calcular o vetor normal principal, primeiro você tem que calcular o vetor tangente principal. Esse é o primeiro passo. Como é que você calcula o vetor tangente principal? Aí, a primeira coisa que você vai fazer é derivar essa função. Coisa que a gente já fez aqui, ó. Então, não vou repetir. Então, esse aqui é um vetor tangente. Só que agora eu tenho que calcular o vetor tangente principal. Como é que eu calculo o vetor tangente principal? Calculando o versor desse vetor. Como é que eu calculo o versor? Eu calculo a norma dele, que aqui é raiz de 2, e depois eu pego esse vetor e divido pela norma. Está aqui. No final, eu obtenho esse vetor. Quem é esse vetor? É o vetor tangente unitário, ou vetor tangente principal. Só que agora eu quero o vetor normal principal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse vetor tangente unitário e vou derivar. É isso que eu vou fazer. Então, eu vou pegar esse vetor aqui e vou derivar. Então, eu quero calcular o t'. T'. Ah, mas como é que eu vou derivar? Bom, vou derivar o que está aqui, ó. Ó, perceba que esse denominador, raiz de 2, ele não vai influenciar, porque ele é uma constante. Então, eu posso até deixar ele do jeito que está e derivar só aqui o numerador, tá? Porque aqui é uma constante, poderia até tirar ele daqui. Então, ó, a derivada do seno é cosseno, então vai ficar menos cosseno sobre raiz de 2. Então, menos cosseno dividido pela raiz de 2. Que mais? Aí a derivada do cosseno é menos seno, então vai ficar menos seno dividido pela raiz de 2. Agora aqui, gente, o último. Qual é a derivada de 1 sobre raiz de 2? É 0. Então aqui vai ficar 0. Professor, isso aqui que o senhor calculou já é um vetor normal? É, já é um vetor normal. Posso até colocar aqui, ó. Vetor normal. Ah, professor, mas ele é o vetor normal principal? Não. Para ser o vetor normal principal, tem que ser o versor dele. Ah, professor, mas como é que eu vou calcular o versor dele? Vou primeiro calcular a norma desse vetor. Então, ó, vou calcular agora a norma desse vetor. Como é que calcular a norma? Calculo raiz quadrada. Vai ficar isso daqui ao quadrado. Isso aqui ao quadrado vai ficar cosseno ao quadrado de t sobre 2. Né? Só o 2. Porque raiz de 2 ao quadrado vai ficar 2. Esse negativo vai ficar positivo. E aqui, mais o quadrado desse. Então, vai ficar seno ao quadrado sobre 2. Mais seno ao quadrado sobre 2. Aí, mais 0 ao quadrado, que não preciso colocar. Aqui vai ficar a raiz, isso daqui. Gente, o denominador é o mesmo. Então, eu posso só somar o numerador. Só que na hora que eu for somar isso mais isso, vai dar 1. Então, no final, isso aqui vai dar raiz de 1 sobre 2. Mas, se você quiser, você pode tirar a raiz em cima, a raiz embaixo. Vai ficar só 1 sobre raiz de 2. Aqui. Para terminar essa questão, o que está faltando? Eu pegar esse vetor aqui, que é um vetor normal, e dividir pela norma dele. Aí eu vou estar calculando o vetor normal principal, o vetor normal unitário. Então, para finalizar esse exercício, que é o meu vetor normal, ele é esse vetor aqui, t' de t, dividido pela norma de... Isso aqui é t', que é t' de t. Ambos eu já calculei. Então, de cima vai ficar
Aqui, gente, ó, só para ficar mais fácil, você percebe que eu posso tirar esse 1 sobre raiz de 2 aqui desse meu vetor. Vai ficar assim. Vai ficar 1 sobre raiz de 2. Aí, quem é que sobrou ali? Menos cosseno, menos seno e 0. Repara que eu não fiz nada. Ó. Se eu pegasse esse 1 sobre raiz de 2 e multiplicasse aqui, ia voltar para cá. Então, não mudei nada. Até quando eu multiplicasse por 0, ia dar 0. Aí, dividido pela norma desse vetor. Só que a norma desse vetor também é 1 sobre raiz de 2. 1 sobre raiz de 2. Aí, ó, então, posso simplificar esse com esse. E no final, meu vetor normal principal vai ser o vetor menos cosseno, menos seno e 0. Então, esse daqui é o meu vetor normal principal ou unitário. Então, agora nós encerramos a questão. Ela só é um pouco trabalhosa, mas se você não se perder, fazer com calma, você consegue terminar uma questão dessa tranquilamente. Alguma pergunta? Nenhuma? Então, vamos continuar. Eu trouxe aqui, gente, uma animação no GeoGebra que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Vai aparecer aí para vocês. Olha só. Essa função que a gente estudou agora foi a função cosseno, seno e t. Se você fosse fazer um gráfico dela, isso ia te dar uma curva bidimensional ou tridimensional? Te dá uma curva tridimensional, porque você tem 3 coordenadas. Então, aqui ó, no GeoGebra, já vai aparecer aqui um gráfico para vocês. Olha, essa curva aqui, ó, está na cor preta, ela é o gráfico da minha função. Aqui nesse ponto, ponto C, é o ponto da minha curva. Perceba que nesse ponto tem 2 vetores, ó. Tem um vetor vermelho e um vetor azul. Esse vetor vermelho é o vetor tangente. E esse vetor azul aqui é o vetor normal. Então, perceba que esse vetor vermelho e esse vetor azul, eles sempre são perpendiculares entre si. Não importa o valor de t, ó, eu vou fazer o t variar aqui agora. Ó, ou seja, eu vou caminhando na minha curva. Só que mesmo que eu vá caminhando, ó, esses vetores eles sempre permanecem perpendiculares entre si. No caso, o vermelho está sempre tangenciando a minha curva e o azul está sempre colocando a direção normal a essa curva. Entenderam? Bem, será que nesse caso aqui eu conseguiria calcular um terceiro vetor que fosse perpendicular aos 2 ao mesmo tempo? Conseguiria, né? Como é que eu faria isso? Bastava eu calcular o produto vetorial do vetor vermelho e do vetor azul. Aí, nesse caso, eu teria um terceiro vetor, que eu poderia chamar de vetor binormal. A gente não vai ver ele aqui, mas ele é uma das aplicações que você tem até em engenharia espacial, por exemplo. Alguns engenheiros eles precisam calcular esse vetor binormal. Mas para calcular isso, você vai ter que calcular vetor tangente, vetor normal, e depois faz o produto vetorial entre eles. Bom, então é isso. Então, vamos passar agora para a próxima parte da aula, onde nós chegamos, então, em integral de funções vetoriais. Bom, só que eu acho que agora já não é mais mistério, né? Porque, enfim, vocês já perceberam que limite... O que é calcular limite? É calcular o limite em cada coordenada. O que é calcular a derivada? É calcular a derivada em cada coordenada. O que vai ser calcular a integral? Vai ser calcular a integral em cada coordenada. Por quê? Porque, não sei se vocês lembram, mas a integral também é um limite. É o limite da soma de Riemann, quando n tende a infinito, ou seja, quando o número de partições lá tende a infinito. Então, se eu aplicar o mesmo raciocínio que a gente usou para limite, para derivada, eu consigo provar que calcular a integral de uma função vetorial equivale a você calcular a integral de cada função coordenada. A gente não vai fazer demonstração aqui, mas a gente vai aplicar esse resultado. Então, ó, se você tem uma função αt, e ela é integrável, então calcular a integral dela equivale a você calcular a integral em cada coordenada da sua função. Claro que aqui também vai valer o teorema fundamental do cálculo. Então, se b é uma primitiva de alfa, isto é, ou seja, a derivada de b' é igual a αt, então, quando você aplica essa integral definida, equivale a você achar uma primitiva de alfa, nesse caso estou chamando de beta,
depois você faz beta B menos beta A. Ou seja, o que eu estou falando aqui, gente, que você pode aplicar o teorema fundamental. Então, na hora que você for calcular essas integrais aqui, você não precisa usar aqueles somatórios e calcular limite. Apesar de que esse método é muito mais legal. É muito mais legal você calcular a integral usando limite de somatórios, de rima, é muito mais legal. Mas aqui, infelizmente, a gente não vai usar assim. A gente vai usar mesmo o teorema fundamental do cálculo, que mistura a questão do cálculo integral com o cálculo diferencial. Então, você pode calcular da mesma forma que você calculava no cálculo 1, pelo menos aqui para funções vetoriais, porque aqui também vale o teorema fundamental do cálculo. Nem tudo vale aqui em funções vetoriais, tá, gente? O teorema fundamental do cálculo, ele vale, mas nem tudo vale. Alguns teoremas talvez já não sejam mais válidos, pelo menos da mesma forma que você via no cálculo 1, mas pelo menos o teorema fundamental esse está valendo. Que bom, né? Porque se o teorema fundamental não estivesse valendo, a gente estava meio que perdido aqui nessa história. Bom, continuando aqui, só uma observação. Quando você vê só esse símbolo, aqui eu estou falando de integral indefinida, que nem você também já estava acostumado. Então, quando eu quero calcular a integral definida de uma função vetorial, basta você calcular essa integral indefinida em cada coordenada. Claro que em cada coordenada vai aparecer uma constante, que é a constante de integração, já que eu não tenho uma integral definida nesse caso. Mas aí você tem duas formas de escrever. Ou você escreve assim, ou você pode escrever tirando a constante daqui, ia ficar seno, aqui e elevado a 2t, e aqui t. Aí mais um vetor k. Quem é esse vetor k? É o vetor k1, k2, k3. Outra forma de escrever, são só detalhes. Vamos falar agora do que importa. Aí você vai dizer, professor, mas o senhor nem vai resolver nenhum cálculo aqui? Bom, gente, eu não vou porque, como eu falei, é a mesma coisa. Né? Calcular limite vai ser calcular limite de cada função coordenada. Derivada é a mesma coisa. Integral é a mesma coisa. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui do slide, ó, se você parar para pensar, eu quero calcular a integral disso daqui. O que você ia fazer? Você ia ter que calcular a integral de cada coordenada. Então, por exemplo, qual é a integral do cosseno? A integral do cosseno é seno. Por quê? Porque a derivada do seno é cosseno. Pronto, aí está aqui, ó, seno. É só que mais uma constante, que é a constante de integração. Olha para cá, 2 vezes e elevado a 2t. Qual é a integral disso? É e elevado a 2t. Por quê? Quando você deriva isso daqui, vai ficar ele mesmo vezes 2. Aqui. Por último, qual é a derivada de 1? A derivada de 1 é t. Né? Porque a derivada de t é 1. Acabou. Aí mais a constante de integração. Então, a gente não vai entrar no mérito aqui de ficar resolvendo vários exercícios assim, porque isso é algo que você já sabe fazer. Então, na verdade, o que eu prefiro é que na sua casa você exercite esses problemas desse jeito. Então, você pega uma função vetorial, coloca uma função em cada coordenada e depois calcula a integral. Simples. Aí, é claro que aqui está valendo as técnicas de integração que vocês aprenderam. Integração por partes, substituição trigonométrica, tudo isso está valendo. Tá? Então, agora vamos chegar na parte principal da aula de hoje, que é a parte que eu estou mais empolgado para falar aqui com vocês hoje, porque essa aplicação que eu vou falar aqui já é uma aplicação que você já não vê tanto lá no cálculo 1, mas aqui nós vamos ver, né, como é que eu calculo comprimento de arco. Apesar de que, se não me engano, vocês veem até uma parte disso lá no semestre passado, mas aqui a gente vai aprofundar um pouco mais. Então, eu quero falar de comprimento de arco, mas eu vou usar primeiro aqui o quadro. Então, olha só. A partir de tudo isso que a gente aprendeu, uma das aplicações muito interessantes dessa parte de função vetorial é você calcular o comprimento de uma curva. O que seria isso, gente? Então, você sabe que cada função vetorial, ela te dá um gráfico. Você já sabe também que esse gráfico da tua função vetorial é uma curva. Se a tua função vetorial for bidimensional, é uma curva plana. Se a tua função vetorial for tridimensional, é uma curva espacial, mas é uma curva. Então, se é uma curva, uma pergunta interessante seria, será que eu consigo calcular o comprimento dessa curva? Quanto ela está valendo? Aí você vai dizer, professor, depende da curva, né? Porque se a minha função vetorial, o gráfico dela for uma reta, aí eu consigo calcular o comprimento dela, né? Basta eu pegar uma régua, jogar aqui, ó. Régua, pronto, medir o comprimento dela. Tá, mas nem sempre a nossa função vetorial vai ser uma reta, né? Na verdade, é mais interessante quando ela não é. Então, por exemplo, deixa eu só colocar o assunto aqui.
Ó, aqui eu comecei a falar já de comprimento de arco. Olha só, digamos que você tem uma função e o gráfico dela é uma curva assim. Então, a sua função ela só vai desse ponto até esse ponto. Então, o domínio dela é um domínio um intervalo fechado. Tá? Então, a sua curva ela só vai daqui para cá. A pergunta é, como é que eu calculo o comprimento dessa curva? Porque agora não dá mais para usar régua aqui. Você fala, professor, não dá, né? Pega uma régua aqui. Você vai dizer, professor, já sei, eu vou pegar uma linha, coloco em cima dessa curva, corto a linha para ficar dentro, depois eu estico a linha e uso a régua. Pode ser, ia dar certo mesmo, né? Mas, digamos, sem usar régua, sem usar linha, né? Você sempre tem que ter uma linha na mão, e às vezes nem sempre você vai ter o gráfico da sua função, né? E aí, como é que faz? Então, agora a gente vai aprender, para qualquer função vetorial, eu calcular o comprimento da curva. É claro que quando eu falo de comprimento, gente, eu estou limitando o domínio da minha função, porque se você reparar, toda vez que eu ia fazer o gráfico de uma função vetorial, era uma curva, mas era uma curva comprimento infinito, né? Se você parar para pensar, até quando era uma reta infinita. Então aqui, para fazer sentido, agora o domínio da minha função vetorial não vai mais ser todos os reais, ou todos os reais positivos. Quer dizer, pode até ser, mas de certa forma o gráfico aqui da minha função vai ser um gráfico onde eu tenho uma curva limitada, ou seja, onde faz sentido eu me perguntar quanto é o comprimento dessa curva. Mas tá, como é que eu vou fazer para conseguir achar esse comprimento? Bom, primeiro, você concorda comigo que se eu tenho uma curva e ela é parametrizada, então tem uma função vetorial por trás dessa curva. Vou chamar essa função vetorial de αt. Aí, no caso, vamos supor que o meu t ele está variando de A até B. O que significa isso, gente? Que, por exemplo, vamos dizer que quando o meu t é igual a A, quem é o meu alfa A? É um vetor que sai da origem e chega, vamos dizer que é nesse ponto aqui da minha curva. Ó. Então, por exemplo, eu consigo achar quem é o valor desse ponto. Basta eu jogar t igual a A. Eu consigo achar quem é esse outro ponto aqui. Basta eu jogar t igual a b na minha curva. Aí eu vou achar um vetor que sai da origem e chega nesse ponto aqui. E se o t variar de A até B, se o t estiver entre A e B, aí eu vou preenchendo essa curva. Cada valor de t vai me dar um ponto dessa curva aqui. Vocês concordam comigo? Então, se eu quiser, eu consigo obter cada pontinho dessa curva. Cada coordenada, cada ponto, eu consigo obter, basta eu fazer variar o meu ponto t. Essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente. Segunda coisa, sabendo disso, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa curva e dividir em alguns pontos. Então, por exemplo, eu vou pegar esse ponto, vou pegar esse ponto, vou pegar esse ponto. Então, olha só, eu peguei a minha curva e selecionei 4 pontos. Cada ponto desse eu sei quem é. Esse aqui é o T0, T1, T2, T3. Poderia escolher mais pontos? Poderia, mas aqui, visualmente, eu vou escolher só esses 4 aqui. Agora que eu selecionei 4 pontos, eu fixei esses 4 pontos e eu sei quem são as coordenadas de cada um desses pontos, olha o que eu vou fazer. Eu vou desenhar uma reta de ponto em ponto. Então, venho aqui, faço uma reta do ponto T0 até o ponto T1. Depois eu faço uma reta do ponto T1 até o ponto T2. Depois eu faço uma reta do ponto T2 até o ponto T3. Gente, cada reta que eu fiz, em cada reta que eu fiz, eu te pergunto, eu saberia calcular o comprimento dessas retas? O que vocês acham? Se você tem 2 pontos e você sabe as coordenadas desses 2 pontos, você consegue calcular a distância entre os 2 pontos? Sim ou não? Sim. Como é que a gente fazia mesmo, né? Por exemplo, se esse ponto aqui era o ponto A e esse aqui era o ponto B, como é que eu fazia para calcular a distância de A para B? Eu não fazia a norma das coordenadas de B menos as coordenadas de A? Não era assim que a gente fazia? Pois é, vou usar esse mesmo raciocínio aqui. Só que agora já não é mais A e B, vou dar outro nome para eles. Aqui eu vou chamar de alfa de TI. Poderia chamar de alfa de T1, poderia chamar de alfa de T2, tanto faz, estou chamando só de I. Bom, se aqui é o alfa de TI, esse outro ponto aqui vai ser o alfa
alfa de ti mais 1. Então, o que eu quero dizer com isso é que esse é o sucessor desse. Então, se aqui fosse T2, aqui era T3. Se aqui fosse T5, aqui era T6. Só isso que eu quero dizer. Então, ó, eu sei quem é a coordenada desse ponto aqui, quem são as coordenadas. São as coordenadas desse vetor, alfa T1. E eu sei quem é desse daqui, é o alfa Ti mais 1. Agora eu te pergunto, gente, se eu calcular a norma desses vetores aqui, ou seja, se eu calcular a distância daqui para cá, ou seja, vou calcular a norma de alfa de Ti mais 1 menos alfa de Ti. Se eu calcular essa norma aqui, o que eu estou achando é justamente o comprimento dessa reta aqui. Tudo bem? Ok. Depois, eu posso calcular essa mesma norma para esses dois pontos aqui. Eu vou achar o comprimento dessa reta. E depois eu posso calcular para cá. Aí eu vou achar o comprimento dessa reta. Depois, o que eu posso fazer? Eu posso somar esse comprimento mais esse, mais esse. Quando eu fizer essa soma, isso vai me dar exatamente o comprimento da minha curva? Sim ou não? Não, né? Não, professor, claro que não, né? Ó, mesmo que eu some isso, mas isso não vai me dar o comprimento da curva. Tudo bem. Mas, nesse caso, se eu considerasse mais pontos, aqui, 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 e fizesse várias retas assim, retas menores, pontos mais próximos entre si, a minha aproximação ia ficar melhor? Ia. Então, olha qual é o meu raciocínio que eu quero fazer aqui. Primeiro, eu quero descobrir como é que calcula o comprimento só de uma reta. Quero descobrir qual é a fórmula que isso aqui vai me dar. Depois que eu descobrir só para uma reta, eu faço o somatório de todas as retas. Depois que eu fizer o somatório de todas as retas, eu passo o limite. Então, é isso que a gente vai fazer. Mas, então, o primeiro passo, nesse caso, é descobrir qual é a fórmula para calcular apenas um comprimento de uma reta só. Só isso. Então, esse comprimento aqui, vou até chamar de L1, LI, né? Vou chamar de LI. Então, eu quero descobrir como é que calcula esse comprimento que estou chamando de LI. E eu já sei que LI eu calculo por meio dessa norma aqui. Essa professor, mas eu não faço ideia como é que calcula essa norma. Vamos com calma. Primeiro, ó, eu vou subtrair esse vetor menos esse. Aqui eu não disse, né? Mas vamos considerar que αt é um vetor bidimensional. Então, aqui é xt e aqui é yt. Claro que o que eu vou fazer aqui serviria para um vetor tridimensional. Mas estou considerando bidimensional só para diminuir o tamanho aqui da demonstração. Mas o raciocínio é o mesmo. Tá, então, quem seria o alfa de Ti mais 1? Seria x de Ti mais 1, y de Ti mais 1. Quem seria o alfa de Ti? X de Ti, y de Ti. E quem seria esse menos esse? Ficaria assim, ó. Ficaria a norma de qual vetor? Do vetor x de Ti mais 1 menos x Ti. Na segunda coordenada, y de Ti mais 1 menos y de Ti. Fechou aqui. Tudo certo até aqui? Então, é só subtrair as coordenadas desse vetor menos esse. E deu isso daqui. Agora, tem que calcular a norma disso daqui. Como é que ficaria a norma? Raiz quadrada disso daqui ao quadrado mais isso daqui ao quadrado. Então, olha só. LI vai ser igual a raiz quadrada de x Ti mais 1 menos x de Ti ao quadrado mais y de Ti mais 1 menos y de Ti ao quadrado. Tudo isso na raiz quadrada. Nossa, professor, não está muito legal isso daí, não dá para melhorar? Dá para melhorar. Então, olha o que eu vou fazer. Vamos olhar só para o que está dentro do parêntese. Só o que está dentro do parêntese, vocês concordam comigo que eu tenho uma função x que depende de t? Sim ou não? Sim, né? Aqui é a mesma coisa, eu tenho uma função y que depende de t. Essa função x e y eu não disse, mas essa função alfa é uma função que ela é derivável, tudo bonitinho. Então,
X e Y também são funções deriváveis. Funções deriváveis, são funções contínuas, estamos no melhor dos mundos. Se essa função x e essa função y, elas são deriváveis nesse intervalo aqui, então, olhando só para ela, só para x, e depois olhando só para y, eu consigo aplicar o teorema do valor médio do cálculo 1. Detalhe, eu não estou aplicando o teorema do valor médio na função alfa. Eu não estou fazendo isso. Eu estou aplicando o teorema do valor médio apenas na função x. X é uma função que nem do cálculo 1. É uma função real. Então, eu posso aplicar o teorema do valor médio só nela. E depois eu vou aplicar o teorema do valor médio só na função y. É isso que eu estou fazendo. Tudo bem, gente? É isso que eu estou fazendo. Então, vou fazer. Vou aplicar o teorema do valor médio aqui e vou aplicar o teorema do valor médio aqui. Então, vou continuar aqui no segundo quadro. Mas está ficando bonito essa demonstração. Vai ficar melhor. Depois, melhor ainda vai ser aplicar a fórmula que a gente vai chegar. Olha, só vou colocar aqui nesse primeiro quadro ainda, só o teorema do valor médio, do cálculo 1, tá? Vou colocar assim, teorema do valor médio. Isso eu estou me referindo ao cálculo 1, tá? Não é cálculo 2, cálculo 1. Como era lá o teorema do valor médio? Bom, se você tinha uma função f, que ela era derivável no intervalo aberto AB, ela era contínua no intervalo fechado, f contínua. Aqui eu inverti, mas tudo bem. Então, você tem uma função f contínua no intervalo fechado, ele é derivável nesse intervalo aberto. Então, qual era a conclusão nossa lá no cálculo 1? Então, existe uma constante c nesse intervalo aberto, tal que, o que acontecia? Vou colocar para cá. Tal que f' de c era igual a f de b menos f de a dividido por b menos a. Então, esse que era o teorema do valor médio. Eu vou aplicar o teorema do valor médio na nossa situação. Por exemplo, olha para y aqui. Y é a minha função. Quem é meu intervalo? Meu intervalo é ti até ti mais 1. Nesse intervalo, a minha função y ela é contínua nesse intervalo fechado e derivável nesse intervalo aberto. Então, vai existir uma constante nesse intervalo ti até ti mais 1, tal que isso aqui acontece. Tá? Vou aplicar isso agora. Vou colocar no segundo quadro. Então, ó, aí que eu já vou abreviar, teorema do valor médio. Foi o que eu coloquei ainda agora. Vou colocar assim, existem constantes, aqui eu vou colocar constantes. Essas constantes eu vou chamar de t estrela e t duas estrelas. Essas constantes estão nesse intervalo aberto de ti até ti mais 1. Tais que eu posso afirmar que x' de t estrela é igual a x de ti mais 1 menos x de ti, dividido por ti mais 1 menos ti. A mesma coisa vale para y. Derivada de y, só que agora é outra constante aqui, é igual a y de ti mais 1 menos y de ti, dividido por ti mais 1 menos ti. Pronto. Aqui, gente, se você reparar, no denominador dos dois é a mesma coisa. É ti mais 1 menos ti. Então, eu vou chamar esse denominador aqui, ó, vou chamar isso aqui de ΔT. Aqui é a mesma coisa, vou chamar de ΔT. Aí, olha só como é que vai ficar agora, como é que vai ficar ali a nossa fórmula, o LI.
O LI vai ser igual a raiz quadrada. Vamos voltar para cá. Aqui eu tinha x de ti mais 1 menos x de ti, dentro do parêntese. Só que se eu olhar para cá, ó, eu poderia dizer que x de ti mais 1 menos x de ti é igual a essa derivada aqui vezes o ΔT. Então vai ficar essa derivada vezes ΔT ao quadrado, porque o parêntese estava ao quadrado. Então aqui vai ficar assim, x' de t estrela ao quadrado, só que ainda tem o ΔT também ao quadrado. Aí o mesmo vale para o y. Se eu pegar ó, e isolar esse daqui, ou seja, esse daqui vai passar para cá dividindo, vai ficar y' de t duas estrelas vezes ΔT. Só que lá no parênteses está ao quadrado, então vai ficar isso aqui ao quadrado. Então aqui, mais y' de t duas estrelas ao quadrado, depois ΔT ao quadrado. Muito bem. Está cada vez mais bonita aqui nossa fórmula. Olha o que eu posso fazer. Aqui eu tenho ΔT ao quadrado. E aqui também. Posso colocar em evidência. Aqui eu tenho uma raiz quadrada, então ele acaba saindo da raiz. E vai ficar assim. LI igual a raiz de x' t asterisco ao quadrado mais y' t2 asterisco, vou colocar aqui colchete, ao quadrado, e aqui fora da raiz, ΔT. Aqui seria módulo de ΔT, mas o cosseno ΔT é sempre positivo, lembrando que TI mais 1 é sempre maior que TI. Ficamos assim. Então, essa é a fórmula final para calcular um comprimento só de reta, só um. Mas o comprimento de arco é o somatório desses comprimentos. Só que é uma aproximação. É uma aproximação. Se eu quero, olha só, o meu comprimento do arco, ele é aproximadamente o somatório, quando I vai de 1 a N, de cada pedaço de reta aqui, ó. De cada LI. Isso aqui é uma aproximação. Só que vocês concordam comigo que quanto maior o número na partição, ou seja, quanto menores as retas, quanto mais pontos eu considerar, melhor minha aproximação. Então, no final, o meu L, o meu comprimento, vai ser igual ao limite, olha que legal, limite desse somatório, quando I vai de 1 a N, do LI, quando o N tende a infinito. Gente, só o que é limite quando N tende a infinito de um somatório desse daqui? Isso aqui não é integral? Integral definida? Então ó, eu vou considerar isso daqui nessa minha expressão aqui, isso aqui vai me dar uma integral. Então, resposta final. Aliás, dá para fazer aqui mesmo. Então, isso aqui vai ser igual. Qual vai ser a resposta final? Isso aqui vai ser igual a uma integral de A até B disso daqui, ó. Raiz quadrada, x' ao quadrado. E aqui, quando n tender a infinito, esse t estrela, na verdade, vai coincidir com t. Então, xt ao quadrado mais yt ao quadrado, raiz quadrada. Então, ó, só repetir o que estava aqui. Esse ΔT, quando n tender a infinito, é o nosso dt, da integral. Então, se você quer calcular comprimento de arco, basta você calcular esta integral aqui. Tá? Então, o comprimento de arco vai ser dado por essa integral. Só que eu estou esquecendo a derivada. X', y'. Né? Porque aqui era x', y', x', y'. Tudo bem, gente? Interessante essa fórmula, né? Mas dá para ela ficar mais bonita. Sabe por quê? Porque, olha só, raiz quadrada de x' ao quadrado mais y ao quadrado. Vê se vocês concordam comigo. Ó. Isso não é a mesma coisa que isso aqui? Fórmula final agora. Fórmula final. O comprimento vai ser igual à integral de A até B da norma
de alfa' de t. dt. Acabou. Por que ficou só isso daqui? Olha, se você tem alfa-t, quem é alfa' de t? Não é x' de t, y' de t? Quem é a norma? A norma não é isso aqui, ó. Raiz quadrada, x' quadrada mais y' quadrado. Então, no final, a minha fórmula é só isso daqui. Então, quando você quiser calcular comprimento de arco de uma função vetorial, basta você, primeiro, deriva a sua função, depois calcula a norma, depois calcula a integral. Acabou. Isso vai fazer você resolver, né, a sua questão. Vamos resolver, né, então, agora algumas questões. Deixa eu colocar aqui, tem um exercício 1 para a gente fazer, depois de fazer exercício 2. Então, ó, só resumindo um pouquinho do que a gente acabou de falar, aí no slide de vocês, ó, você tem uma curva, essa curvinha azul, e eu estou dividindo ela em vários pontos. Em cada ponto estou traçando algumas retas, e aí o comprimento vai ser a soma de todas essas retas. Como a gente já comentou, se eu quero saber o comprimento da curva, basta eu fazer essa integral da norma de alfa', de A até B, que é a mesma coisa que isso daqui. Como eu falei, esse mesmo raciocínio vale para funções bidimensionais e tridimensionais. Qual a diferença? Que nas funções tridimensionais vai aparecer aqui um z' também. Aqui, ó. x', y', z'. Eleva ao quadrado, calcula a norma, depois calcula a integral. Exercício. Tem dois aqui, ó. Primeiro, calcule o comprimento de arco dessa curva alfa-t igual a cosseno seno t, com extremidades nos pontos A igual a 1, 0, 0 e B igual a menos 1, 0 e π. Vamos só colocar aqui as informações e nós já vamos fazer. Alfa-t alfa-t é cosseno seno e t. Aí os pontos são... Quais são as extremidades? É o ponto 1, 0, 0 e é o ponto B igual a menos 1, 0 e π. Tá, vamos lá, gente. Como é que a gente vai montar? Ele quer o comprimento do arco dessa curva, quando essa curva vai do ponto A até o ponto B. A primeira coisa que você pode fazer, se quiser, já é derivar essa função, porque a fórmula do comprimento é a norma da função derivada. Então, eu vou pegar a minha função e vou derivar. Então, nesse caso, vai ficar assim. Quem é meu alfa'? O meu alfa' vou fazer derivada do cosseno, menos seno. Derivada do seno, cosseno. Derivada de t é 1. Agora, para eu jogar na integral, eu vou jogar a norma dessa função derivada. Então, vou calcular a norma disso daqui. Só que a norma dessa função, a gente já até calculou aqui, vai ficar a raiz de 2, que vai ficar o quadrado desse, mais o quadrado desse, vai dar 1, mais o quadrado de 1, 1 mais 1, 2. Então, está aqui. Agora, eu posso jogar na integral. Só que na hora que você for jogar na integral, vai ficar assim. L igual a integral da norma da derivada, que é só a raiz de 2, dt. Só que você vai se perguntar, tá, pessoal, mas quem é o A, quem é o B? Porque, ó, o A que ele me deu é um ponto, 1, 0, 0, e o B é menos 1, 0 e π. E agora, o que eu faço? Na verdade, a partir desses pontos, você vai achar o valor de t. Então, para essa função aqui, qual tem que ser o valor de t para que ela dê isso aqui, ó, 1, 0, 0? Qual vocês acham? Qual tem que ser o valor de t para que cosseno desse valor, seno desse valor e o t seja 1, 0, 0? Aqui, ó, o t tem que ser igual a 0. Por quê? Porque cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0, t igual a 0 é 0. E aqui no ponto B, o t tem que ser igual a quanto, gente? Π, muito bem, ó, porque quando t igual a π, cosseno de π menos 1, seno de π 0, t igual a π, está aqui. Então, na verdade, nosso intervalo é de 0 a π. É aí que eu vou colocar aqui, ó, de 0 a π. Aí você vai, nossa, e agora como é que eu calculo essa integral? Gente, isso aqui é uma constante, né? Então, a constante sai da integral.
vai ficar raiz de 2 integral de 0 a π dt. Gente, a integral disso aqui é o quê? É t. Então, vai ficar raiz de 2 t. Só que eu vou aplicar no intervalo de 0 a π, porque isso aqui é uma integral definida. Então, meu comprimento vai ser raiz de 2. Aí aqui você vai colocar t igual a π, aí menos t igual a 0. Porque é 0, então no final vai ficar π. Então, L é igual a raiz de 2π. Como ele não me deu unidade, então eu vou colocar assim, unidade de comprimento. Tá? Mas a resposta é essa daqui. Entenderam? Foi o que a gente fez? É só seguir os passos. Ah, professor, se eu esquecer a fórmula, você já sabe demonstrar. Sabe demonstrar, é só você demonstrar, chegou na fórmula e aplica a fórmula, acabou. Para finalizar a aula de hoje, a gente tem 15 minutos, só vai resolver esse último exercício, que é o mais legal de hoje. Pena que a gente só tem 15 minutos, eu queria ter mais tempo para resolver esse exercício, mas tudo bem, vamos resolver ele agora. Vou colocar lá no slide para vocês. Se não der para resolver tudo, vou deixar para casa, mas pelo menos já vou dar... Oi, Gabriel, você tem uma pergunta? Ah, não? Ah, tudo bem. Então, vamos fazer aqui logo o segundo exercício. Esse é muito legal, gente. Muito legal mesmo. Vocês vão entender do que eu estou falando. Vamos lá. Então, esse é o segundo exercício. Alfa t é igual a raiz de 2 sobre 4 t quadrado, depois a mesma coisa, raiz de 2 sobre 4, t quadrado, e depois menos t. Menos t, aí ele me diz que eu coloco o comprimento quando t ele vai de 0 a 1. Pronto, vamos lá. Aí você vai dizer, nossa, professor, essa daí é mais fácil do que a anterior, né? Por quê? Porque primeiro que a minha função, ó, são monômios, t quadrado, t, e aqui ele já me disse quem é o t. Seria o A e o B, né? O t vai de 0 a 1. Acabou. Então, mais fácil. Pode deixar que eu faça em casa. Tá, tudo bem, mas a gente vai fazer aqui. Vamos começar ela. Vamos primeiro armar a nossa integral. Então, para eu colocar aquela integral do comprimento, primeiro eu vou derivar a minha função. Então, vem, ó, derivada de alfa. Eu vou derivar em cada coordenada. A derivada de t quadrado é 2t. Então, 2t vai simplificar com esse 4 aqui. Vai ficar raiz de 2 sobre 2t. Né? Isso daqui. Aí aqui a mesma função, vai ficar raiz de 2 sobre 2t. E aqui derivada de menos t, menos 1. Depois que eu derivo, eu calculo a norma. Então, venho aqui, calculo a norma de alfa' de t. Dizendo, ó, professor, passe uma dessa na prova, tá muito legal, melhor do que cosseno, seno, né? Aí você vem, raiz quadrada. Aí vamos lá, esse daqui é o quadrado. Esse quadrado vai ficar 2 sobre 4, t quadrado. 2 sobre 4, t quadrado. Mais, esse daqui é o quadrado, mesma coisa, vai ficar 2 sobre 4, t quadrado. Mais, menos 1 ao quadrado é 1 positivo. Então, eu tenho isso daqui. Mas só que dá para simplificar, né? 2 sobre 4 é 1 sobre 2. Aqui é 1 sobre 2. Então, eu tenho meio de t quadrado mais meio de t quadrado. Isso me dá um t quadrado inteiro, né? Um t quadrado. Então, aqui, ó, a minha norma dessa função, no final, vai ficar raiz quadrada de t quadrado mais 1. Pronto. Derivei, calculei a norma, agora eu vou aplicar, né, na minha fórmula. O que diz a minha fórmula? Que o comprimento de arco vai ser igual a integral de 0 a 1, porque ele já me disse que é de 0 a 1. Aí agora a norma, a derivada da norma, ou a norma da derivada, que é essa função aqui que eu já calculei. Então vai ficar raiz t quadrado mais 1. Então, pronto, agora a gente tem que resolver essa integral. Vocês estão percebendo que depois que eu aplico as fórmulas, né, tipo, derivo, calculo a norma, da feita que você joga aqui, isso aqui é cálculo 1. Porque aqui é só uma integral para você resolver. Integral de uma única variável. Então, gente, chegou aqui, é cálculo 1. Você vai ter que colocar tudo que você sabe de cálculo 1 para resolver. Nesse caso aqui, para essa integral, você já sabe resolver uma integral dessa. Qual é a técnica que eu vou usar? É a integração por partes? Nesse caso, não. É uma integral imediata?
Não, também. É por substituição? Sim e não. Porque não é substituição simples. Nesse caso aqui, a gente vai ter que aplicar uma substituição trigonométrica. Ah, professor, mas como é que eu ia saber isso? Gente, vocês já fizeram o cálculo 1. Então, a priori, a gente tem que chegar aqui já sabendo resolver integrais desse tipo. Então, a gente vai fazer agora uma substituição trigonométrica. Para quem não lembra, né, eu vou fazer com calma. Mas, nesse caso aqui, para eu fazer substituição trigonométrica, eu vou usar essa identidade aqui, ó, gente. Primeiro, você já sabe que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Isso você já sabe. Então, você pode pegar essa igualdade aqui, ó, e dividir todo mundo pelo cosseno ao quadrado. Ó, então, eu vou pegar essa igualdade aqui e dividir todo mundo pelo cosseno ao quadrado. Quando eu faço isso, aqui vai ficar seno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado. Isso vai me dar tangente ao quadrado. Então, aqui vai ficar tangente ao quadrado de θ. Mas, quando eu faço esse dividido por esse, que é ele mesmo, vai ficar 1. Vai ficar tangente ao quadrado mais 1 igual. E se eu faço 1 dividido pela cosseno ao quadrado, isso vai me dar secante ao quadrado. Então, ó, eu vou utilizar essa identidade aqui. Essa identidade. Tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado. Aí eu vou aplicar a substituição. Qual é o meu objetivo? Se você reparar, o que está me atrapalhando é essa raiz quadrada. Eu quero me livrar dela. Só que para eu me livrar dela, dentro da raiz quadrada, tem que ser alguma coisa ao quadrado. Então, no final, ó, nota que aqui eu tenho t quadrado mais 1. E aqui eu tenho tangente ao quadrado mais 1. Então, se esse meu t fosse igual à minha tangente, no final aqui dentro ia ficar só secante ao quadrado. E a raiz quadrada disso ia ficar só a secante. É isso que eu vou fazer. Então, substituição trigonométrica. Como é que eu faço? Eu venho e vou escrever assim. Deixa eu escrever. Substituição. Aí eu já faço no outro quadro. Substituição trigonométrica. Tá, então, ó, eu vou chamar t, eu vou dizer que o meu t é igual a tangente de θ. Aí eu vou aplicar a substituição, estou chamando t de tangente de θ. Então, quem vai ser o meu dt? O meu dt vai ser a derivada da tangente, que é o quê? Secante ao quadrado, então vai ficar secante ao quadrado de θ dθ. Então, ó, aqui no lugar do t eu vou colocar tangente, no lugar do dt eu vou colocar secante ao quadrado de θ dθ. É isso que eu vou fazer. Depois eu tenho que trocar aqui os intervalos de integração. Então, vamos trocar aqui os intervalos. Então, ó, se o meu t é igual a 0, porque aqui eu vou trocar a minha incógnita de t para θ. Então, se o meu t é igual a 0, o meu θ vai ser igual. Vamos lá, gente. Aqui vai ser o arco tangente de 0. Ou seja, qual é o ângulo aqui cuja tangente dá 0? É 0. Tá? A tangente de 0 é 0. Então, quando t é igual a 0, θ é 0. Quando t é igual a 1, qual tem que ser o ângulo cuja tangente é igual a 1? 45 graus, ou π sobre 4. Então, aqui o θ vai ser π sobre 4. Agora, eu vou aplicar a substituição e vou continuar aqui no segundo quadro. Vamos lá, continuando. Então, como é que vai ficar depois da substituição? A minha fórmula vai ficar integral de 0 a π sobre 4 agora, de 0 a π sobre 4. Aqui vai ficar a raiz quadrada de t, só que não é mais t, agora é tangente de θ, então vai ficar tangente de θ ao quadrado mais 1. Tangente de θ ao quadrado mais 1. E no lugar do dt, eu vou colocar secante ao quadrado dθ. Secante ao quadrado dθ. Pois bem, por que eu fiz tudo isso? Fiz tudo isso porque eu sei que tangente ao quadrado mais 1 é a secante ao quadrado. Vai ficar raiz da secante ao quadrado, aqui dentro. Então, ó, bem aqui dentro, eu tenho secante ao quadrado.
Então, raiz da secante ao quadrado vai ficar módulo da secante, mas pelo intervalo isso é positivo. Então, vai ficar só secante aqui. Então, no final, ó, o meu L vai ficar integral de 0 a π sobre 4 da secante ao cubo. Nossa, professor, por que secante? Não era... Porque aqui, ó, dessa raiz saiu só uma secante. Só que aqui fora eu já tinha secante ao quadrado. Então, secante ao quadrado vezes secante, ficou secante ao cubo. Mas, beleza, agora eu já sei resolver. Né? Agora eu já sei resolver isso daqui. É direto essa integral aqui? Não também. Aí, sabe, ó, a gente conseguiu usar essa expressão trigonométrica, cheguei nessa integral para resolver. Mas para resolver ela, eu vou ter que aplicar outra técnica, que é a integração por partes. Então, aqui eu vou ter que usar a integração por partes. Então, vou escrever aqui integração por partes. Deixa eu só ver quanto tempo a gente tem, né? Aqui, ixi, 4 minutos. Vamos lá, vamos até onde der. Vamos lá, integração por partes. Olha só, eu tenho secante ao cubo aqui. Eu vou tirar uma secante e vou chamar de U. Então, vou dizer que U é igual a secante de θ. Então, quem vai ser du? Vai ser derivado da secante. Quem é derivado da secante? Secante tangente. Secante tangente dθ. E quem vai ser o meu dv da integração por partes? Bom, se eu já tirei uma secante daqui, para ser o dv, sobrou só a secante ao quadrado. Secante ao quadrado dθ. Bom, então o meu v vai ser a integral disso, que é a tangente. Pronto. Aplicando a minha integração por partes, como é que vai ficar isso daqui? Vai ficar integral de 0 a π sobre 4, secante ao cubo. Deixa eu só repetir. Quem é esse lado aqui, gente? É u dv. Integral de u dv. Ó. Pode ver, quando eu multiplico u com dv, vai dar secante ao cubo. Aí, igual a u vezes v, só que quem é u é secante, v é tangente, então, secante tangente. Isso aqui é uma integral definida, então vou ter que aplicar aqui de 0 a π sobre 4. Menos integral de 0 a π sobre 4, isso aqui é a fórmula da integração por parte. Antes, ó, já fiz u dv, agora eu vou fazer v du. Então vai ficar secante tangente ao quadrado dθ. Secante tangente ao quadrado dθ. Pronto. Aqui eu vou aplicar meus intervalos. Ó. Do lado esquerdo eu não vou mudar, vai ficar integral de 0 a π sobre 4, secante ao cubo. Aqui, ó, quando θ é π sobre 4, aqui eu tenho tangente de π sobre 4, que é 1. E aqui deu 1. E aqui, secante de π sobre 4. O cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. A secante vai ficar o inverso disso, vai ficar só raiz de 2. Então, aqui, ó, secante é raiz de 2. Depois, eu vou colocar no lugar do θ o 0, só que a tangente de 0 é 0, então vai zerar. Então, de tudo isso daqui, ficou só raiz de 2. Só isso. E aqui, o que eu vou fazer? Já dá para resolver? Ainda não diretamente, mas olha só, vai ficar menos integral π sobre 4, secante. No lugar da tangente ao quadrado, eu vou escrever secante ao quadrado menos 1. Ou seja, eu voltei para aquela minha identidade trigonométrica lá. Quem é tangente ao quadrado é a secante ao quadrado menos 1. Então, agora eu vou distribuir. Vai ficar isso vezes isso, depois isso vezes isso. Então, isso aqui vai ficar igual. Integral de 0 a π sobre 4, secante ao cubo. Só que olha só, gente. Quando eu multiplicar esse vezes esse, vai ficar secante ao cubo. Vai ficar menos a secante ao cubo. Se eu passar para o outro lado, somando, vai ficar 2 vezes essa integral aqui, já que é a mesma. Do lado direito vai ficar raiz de 2. Aqui, ó, eu vou multiplicar secante vezes menos 1, vai ficar menos secante. Com esse menos aqui vai ficar mais. Então, mais integral de 0 a π sobre 4, secante de θ dθ. Pronto, só falta agora achar essa integral aqui. Vocês lembram da integral da secante? Log natural de secante mais tangente. Eu disse que essa questão era a melhor de hoje. Vou terminar aqui. Já vai terminar.
Ah, professor, mas como é que faz mesmo a integral da secante? Você multiplica em cima e embaixo pela secante mais tangente. Depois faz uma substituição simples. Tá, então, vamos lá. Aqui vai ficar 2 vezes integral de 0 a π sobre 4, secante ao cubo de θ dθ, igual, aqui ficou raiz de 2, e aquela integral é log natural da secante mais tangente. Só que é uma integral definida, então vou ter que aplicar de 0 a π sobre 4. Tá, no final, o que vai dar isso aqui? Ficar integral de 0 a π sobre 4, secante ao cubo de θ dθ. Esse 2 divido por todo mundo, então aqui vai ficar raiz de 2 sobre 2, mais log mais 1 sobre 2, log natural. Quando é π sobre 4, isso daqui vai dar 1, isso aqui vai dar raiz de 2. Vai ficar raiz de 2 mais 1. Aí, menos meio, log natural. Quando for 0, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 1. Só que log natural de 1 é 0. Então, isso aqui sai. E a resposta final do nosso comprimento é isso daqui. Unidade de comprimento. E acabou a questão. Conseguiram entender, gente? Então, mas lembra, o que a gente fez aqui foi usar muito de cálculo 1. Integração por partes, substituição trigonométrica. Então, você pode revisar isso na sua casa. Depois que a gente fez tudo, a gente chegou nesse resultado. Com isso, a gente termina a aula de hoje. Então, a gente se vê novamente na quarta-feira. Então, obrigado pela presença de vocês.